Fala, gente boa! Aqui é uma segunda-feira e a gente está recarregado para recomeçar o curso 49 Princípios para Sair da Crise, aula de número 18, com o princípio número 11, princípio da rede. Na aula anterior, nós vimos a passagem do quadrado para o círculo, ou seja, o princípio cartesiano do quadrado, ou da preferência geométrica pelo quadrado, para a preferência geométrica pelo círculo, na ideia do novo paradigma. Já a aula de hoje é dedicada a essa passagem da noção de hierarquia para redes, o princípio cartesiano da hierarquia para o princípio sistêmico da rede. Ele é do conjunto de princípios das partes para o todo e é o princípio de número 11. E para nos guiar no meio desse caminho, a gente chama sempre o Aurelião para nos dar esclarecimentos sobre a essência de fato das coisas, e hoje nós veremos duas palavras: hierarquia e rede. Hierarquia, o que é hierarquia? Bom, hierarquia é uma organização em forma de uma ordem de prioridade entre elementos, contendo relações de subordinação entre esses membros, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades. Grosso modo, o que é uma hierarquia? Né? Algo que faz o desenho de uma pirâmide em forma triangular. No topo tem um conjunto de membros pequenos, senão, em geral, se começa com um só, e na medida que vai se abrindo esse elemento em partes menores, a cada camada a gente pega um novo elemento específico e abre em partes menores ainda, até que na base a gente tem um grande conjunto de elementos mais simples ou um grande conjunto de elementos com menos poder, mais cerceados e delimitados em termos de poder e responsabilidades. Da onde vem essa palavra? Ela é interessante, ela vem do latim medieval hierarquia, que é uma divisão dos anjos por ordem de importância. Veja, a primeira vez que foi usado esse termo foi por São Tomás de Aquino, quando ele, ao sistematizar um pouco mais o que já estava na Bíblia, ele sistematizou a ordem e a divisão por importância dos tipos de anjos, arcanjos, querubins, etc, etc. Mas antes disso, essa palavra ela vem do grego, que é o comando de um alto sacerdote. Então, hierarquia, o comando de um alto sacerdote no grego, que vem de taiera, ritos sagrados, mais arquém, comando ou domínio. Então, o controle dos ritos sagrados, que muitas vezes eram feitos por um alto sacerdote, e essa ideia foi aplicada à hierarquia dos anjos por São Tomás de Aquino. A noção de rede, ela é de um entrelaçamento de fios de físicos ou abstratos, normalmente de espessuras e materiais diversos, quando é uma rede material, formando um tecido de malhas com espaçamentos regulares. São as cercas, são as telas de proteção, são as telas de rede, as redes de pesca. É um conjunto de pontos que se comunicam entre si. Um entrelaçamento de estruturas como vasos sanguíneos, fibras musculares, nervos, etc. Vem do latim rete, teia de aranha, ou rede de caça ou pesca. Vejam, aqui não tem nenhuma alusão à questão de ordem ou níveis. Numa rede, isso não está posto. Isso fica mais claro num tipo de rede especial chamada holarquia. O que é uma holarquia? É uma rede que demonstra uma organização sem uma ordem de prioridades e sem relações de subordinação entre os membros. E esses membros são chamados de ólons. Ólons porque ólon vem da palavra grega ólon, todo. Exprime a ideia de que os membros são todos, certos conjuntos de membros estabelecidos em rede é um outro ólon, e isso também é um outro todo, é uma outra rede, e as redes vão se ligando a outras redes, porque os todos vão se ligando a outros todos. Então,
Como a gente viu, por hierarquia se entende a estruturação não só de organizações em camadas, mas também a estruturação do conhecimento é colocada em camada, porque o processo analítico ele pega um elemento, como a gente já viu em outras aulas, ele pega um elemento, um objeto isolado, que é de uma área de conhecimento e separa esse objeto isolado em partes menores, num primeiro nível, e depois essas partes em mais outros níveis, e a gente vai então constituindo o conhecimento sobre um objeto qualquer em formato piramidal, em formato hierárquico. Toda hierarquia possui um topo com poucos elementos, uma base com muitos elementos, prioridade, subordinação ou poder envolvido. Já a holarquia não possui topo ou base, na medida que um ólon é tanto um todo quanto uma parte. E se pode se dizer que os ólons em um nível compõem os ólons ou partes em outro nível, mas não existe subordinação em subordinação. Uma noção de composição. Todos e partes não estão submetidos à ideia de prioridade, subordinação ou poder. Então, como a gente já disse, holos, todo, veio do grego holos, todo, mais arquê, autoridade. A autoridade dos todos, no sentido de autoridade dos todos mesmo, não autoridade de um todo específico ou de um todo maior sobre os demais. Conhecido um pouco das palavras por meio do Consulte ao Orelhão, vamos ver alguns detalhes sobre o princípio da hierarquia, alguns detalhes sobre o princípio sistêmico da rede. O princípio sistêmico da hierarquia parte exatamente do pressuposto da pirâmide. Os objetos são compostos em termos de conhecimento analiticamente, em partes, e novamente decompostos em partes menores, inferiores na hierarquia. A hierarquia permeia todo o processo analítico. Então, análise e hierarquia são dois processos que andam juntos, com níveis abaixo de crescente subordinação. Então, os elementos menores estão subordinados aos elementos maiores. Nos sistemas sociais, aí, ao invés da metáfora da hierarquia como construção do conhecimento, é a hierarquia como construção de ação social, ação na realidade, nos sistemas sociais o pensamento hierárquico impregna a compreensão e a intervenção na realidade na medida que há uma degradação da importância dos diferentes níveis, na medida que se desce na hierarquia. E essa degradação de importância, ela é de importância em função do nível de poder que tem. Outra coisa que ocorre com a hierarquia é que os membros menores estão sempre cerceados dentro das partes maiores. Então, há um cerceamento das partes ao interior do objeto em análise, o que nem sempre é o caso na realidade prática, pois sistemas complexos aninhados dentro de sistemas complexos nem sempre se limitam às fronteiras do sistema maior. Então, essa noção de hierarquia muitas vezes ela falha. Por exemplo, indivíduos dentro de uma organização não são apenas partes confinadas dentro delas. Eu não sou apenas um trabalhador, um colaborador dentro de um departamento, dentro de uma organização. Eu sou um todo mais complexo que faz parte de vários outros sistemas em vários outros níveis. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a um bairro, eu pertenço a um condomínio, eu pertenço a um grupo religioso e assim por diante. E as fronteiras entre sistemas, separando os organismos do seu ambiente, são frequentemente de difícil distinção. Quando a gente começa a olhar um pouquinho mais detalhadamente, vê que faz um pouco mais sentido a gente olhar as coisas mais por redes do que por hierarquias. A interdependência e a coordenação de coletividades de seres vivos geram um contato tão estreito que o sistema acaba por se parecer como um grande organismo. É como nos sistemas ecológicos. Os sistemas ecológicos parecem um grande organismo, porque ele parece que é dotado de uma auto-organização tal que ali parece um novo ser. E em termos organizacionais, a ideia de hierarquia sempre está associada ao tipo de liderança que é exercida dentro desse tipo de organização. Então, o líder, numa organização hierárquica, ele concebe sistemas hierárquicos para geri-los de acordo com os princípios, que são princípios hierárquicos, da centralidade de comando e da comunicação vertical. Os planos são hierárquicos, eles são construídos no topo e cascateados de uma maneira vertical num processo de comunicação de cima para baixo. O controle é exercido de maneira hierárquica de cima para baixo. O desdobramento desses planos e dessas comunicações é hierárquico. O escopo das partes menores é cerceado pela função ou especialidade que lhe é conferida. Dentro dessa ideia, somente relações formais produzem resultados controláveis. Quando
Quando a gente chega a uma espécie de limite da aplicação da hierarquia, porque ela não se adequa bem a um determinado novo contexto ou um fenômeno surpreendente, é importante que a gente passe para o princípio da rede, que vai nos dar melhores respostas. Por rede, concebemos um padrão de organização em forma de teia, com a visão de nodos relacionados a outros nodos ou todos relacionados a outros todos. Tais nodos ou todos põem-se em relacionamentos recíprocos e circulares. Vejam, a hierarquia não aceita ou não pressupõe a circularidade, a rede sim. Sem grau de subordinação, o que é ao contrário da hierarquia. Nem circunscrição das partes atuando exclusivamente dentro do todo a que estão alinhadas. Então, toda vez que eu tenho essas condições, é mais adequado eu usar o princípio da rede, eu enxergar as coisas como rede. O pensamento em rede é deslocar a atenção de um lado para outro entre âmbitos sistêmicos através da ampla rede de relações do mundo vivo. Então, eu não olho de cima para baixo, ou de baixo para cima exclusivamente. Eu olho me deslocando entre níveis de maneira horizontal, vertical, sem noções de subordinação. A metáfora do conhecimento como um edifício, porque quando eu tenho um objeto, eu estudo o objeto, eu chego nas partes atômicas, são como as bases de um edifício. Né? Na visão sistêmica, nós não usamos essa metáfora do edifício como construção do conhecimento. O conhecimento é constituído de uma grande rede. É como a internet mesmo nos exemplifica como se dá a construção do conhecimento e como se dá as informações em rede. E, numa organização, o líder de rede se debruça sobre redes de relacionamento, sejam elas formais ou informais. Ele gera redes formais ou informais organizacionais. Concebe a organização social como relacionada a sistemas complexos relacionados a outros sistemas complexos. E tem uma capacidade muito maior de fazer relacionamento institucional. Nem sempre essas redes estão limitadas às fronteiras uns dos outros. Elas têm áreas de sombreamento, sobreposição, relacionamentos múltiplos. E a busca da coerência e organização, ao invés de por comando e controle, e por métricas e planos hierárquicos, na organização em rede é buscada a coordenação das interdependências das coletividades. A liderança é algo que é mais fluido e os líderes organizacionais em rede passam a gerenciar identidade e cultura ao invés de normas e procedimentos, como forma de unir os sistemas em uma rede. Gerencia a visão compartilhada ao invés de planos e a aprendizagem coletiva como uma forma de gerar um alinhamento organizacional. E estabelece outros elementos, que é das organizações como sistemas holográficos, como, por exemplo, mínima especificação crítica, redundância de funções e de informações, variedade de requisitos, bem como uma série de outras formas mais afeitas à rede para obter flexibilidade e robustez. Agora que nós exploramos um pouco dos elementos de como é olhar o mundo e agir no mundo por hierarquias, que é base do pensamento cartesiano, e como observamos a construção do entendimento do mundo por redes e a ação no mundo por redes, que é mais afeita à visão sistêmica, agora a gente tem questões a refletir e não são poucas. Uma que a gente oferece aqui para vocês. Você conhece algum âmbito de conhecimento ou informação que tem arquitetura projetada em rede? Você conhece algum âmbito de conhecimento ou de informação que existem links e que o conhecimento não existe subordinação e existe uma grande fluidez de deslocamento ao longo desse conhecimento? E além disso, você conhece alguma organização que se aproxima do design ou da estrutura em rede? O que você pode dizer a respeito do desempenho dessa organização, se você conhece alguma? Então, com essa aula, nós vimos a passagem do princípio cartesiano da hierarquia para o princípio sistêmico da rede. Na próxima aula, nós veremos um novo princípio, o princípio de número 12, o princípio da integração. Te espero na aula 19 para o princípio 12. Até lá!